Salve aquaristas, aqui Renato Ribeiro mais uma vez. Hoje a gente vai trocar aquela ideia sobre testes. Qual é a real necessidade de um teste? A gente fez uma pesquisa no Instagram para entender qual a porcentagem das pessoas que usam cada tipo de teste. E hoje o Leonardo Trench fez uma participação aqui, ele vai ajudar demais a gente a entender, porque ele tem essas coisas muito esclarecidas na cabeça dele, ele domina o assunto. E ele tem uma didática que vai ajudar a gente com certeza a entender. Às vezes uma dificuldade que a gente passa, um peixe mais difícil, uma reprodução, não está dando certo por falta de um controle maior em questão de parâmetros. Acho que ele vai ajudar bastante a gente a entender. Então, galera, eu vou soltar uma vinheta curtinha assim, ó. Na volta você já vai ficar com ele explicando ali mais ou menos como é que funciona cada coisa, beleza? Então, galera, falando sobre a pesquisa, 91% das pessoas fazem uso do teste de pH. Isso é legal, acho que já está bem fixado na cabeça do nosso público. Então, você já tem uma ideia muito boa do que é o teste de pH. A gente vai se aprofundar um pouco mais nas outras questões. Como vocês já sabem, se já viram pela capa e pelo título, a gente vai contar com a ajuda. Então, galera, com vocês, Leonardo Trench. Oi, Renato. Prazer enorme estar aqui falando contigo, falando para os seus seguidores. Quero, antes de tudo, parabenizar você por esse trabalho voluntário que você faz, a competição de foto da capa, discussão das faunas, o investimento que você está fazendo em relação ao app. Acho isso muito interessante. O nosso hobby requer isso, está precisando disso daí, né? A gente critica tanto as indústrias brasileiras, mas enquanto a gente não tiver aquaristas conscientes, aquaristas que sabem o que estão fazendo, realmente a gente não vai conseguir avançar. Temos indústrias brasileiras aí realmente investindo, mudando suas fórmulas, mudando o aquarismo no Brasil, né? A gente precisa realmente incentivar que isso aconteça. Você sabe, Renato, que eu defendo muito que o lojista ele é o grande difusor de conhecimento dentro do aquarismo, né? Infelizmente não são todos os aquaristas ou iniciantes ou mais experientes que vão para a internet, que vão buscar na literatura aí, conhecer um pouco mais desse nosso hobby, conhecer um pouco mais de como as coisas funcionam, né? Então acaba que o lojista passa a ser o grande difusor, mas é importantíssimo que a gente coloque que ele não é o culpado pelo que acontece dentro dos nossos aquários. O culpado pelo que acontece somos nós. Por mais que o lojista nos passe uma informação incorreta, se a gente quer comprar um animal novo, vamos ver se ele está compatível com as condições do nosso tanque. Se a gente quer adquirir uma planta, vamos ver se está compatível com a nossa condição de iluminação, de disponibilidade de CO2 e tudo mais, tá? Sou cirurgião dentista, né? Como você já falou aí, Leonardo Trench. Sou responsável pelo perfil do Instagram do meus.aquários, que começou como uma brincadeira e foi tomando corpo, e realmente me impressionei com a quantidade de pessoas que passou a seguir a gente. Ainda é muito pouco, né? Mas me impressionou a velocidade disso, e isso estimula a gente a estudar cada vez mais. E eu gostei muito daquela enquete que você fez em relação aos testes que nossos colegas aquaristas têm em casa, quais são os testes que eles realizam, o que é que eles fazem para monitorar a qualidade da água do seu aquário. Importante a gente colocar, a qualidade de vida dos nossos peixes vai estar intimamente relacionada à qualidade da ração que a gente oferece para eles, qualidade da alimentação de uma maneira geral, né, e a qualidade da água. A saúde do aquário, a saúde do peixe está relacionada à qualidade da água. Então, monitorar os parâmetros é fundamental. E eu achei muito interessante quando você fez aquelas pesquisas, os resultados dela, né? Mostrou para a gente realmente o que a gente já esperava. Que o pH é algo que todo mundo mede, que todo mundo tem conhecimento. A amônia já caiu um pouquinho, a galera que media. O nitrito já caiu mais, o KH caiu mais e o GH, a quantidade foi bem pequena. Mas são parâmetros fundamentais para a saúde dos nossos animais, né? São parâmetros que estão intimamente relacionados à qualidade de vida que ele vai ter e à qualidade do processo de filtragem dos nossos aquários. É importante que a gente lembre que nós estamos falando de um sistema fechado, um sistema onde a troca de água ela é muito pequena.
Então eu preciso manter essa água o máximo de tempo possível com o máximo de qualidade. Por aí a gente tem uma ideia que 66% das pessoas fazem uso de teste de amônio. Mas o que é a amônia? O que é o amônio? Como elas agem no organismo dos peixes? E qual a relação da temperatura, oxigenação com a amônia? Né? E você está me perguntando aí da amônia. Né? A amônia, a gente precisa primeiro entender a importância do nitrogênio. A gente poderia muito bem passar a dar para os nossos animais uma ração sem nitrogênio. Mas o nitrogênio ele tá dentro das proteínas, que é fundamental para a alimentação, para o crescimento, para a estruturação dos nossos animais. Então não tem jeito. O nitrogênio é importante na formação de coenzimas, na formação de ácidos nucleicos e na formação das proteínas. Então, o tempo todo eu vou ter nitrogênio circulando no meu aquário, que é o principal produto de excreção dos nossos animais, é a amônia. A amônia ela vai estar presente sob duas formas. A amônia de maneira ionizada, que é a menos tóxica para o organismo dos nossos peixes, e a amônia não ionizada, né, que é a NH3, essa sim, bastante tóxica. É importante a gente colocar que o NH3 ele é uma molécula lipofílica, lipossolúvel, então ela atravessa a membrana celular. Quando ela atravessa a membrana celular, ela vai interferir diretamente em todo o mecanismo de produção proteica, de utilização da energia dos alimentos, né, proveniente dos alimentos. Então ela é altamente prejudicial. Mas muito mais do que isso, ela causa danos à membrana branquial dos nossos animais, dificultando e às vezes até impossibilitando as trocas gasosas. Né? Perceba, é nas brânquias que o oxigênio que está dissolvido na água passa para o interior das células. Se eu destruo esse epitélio, se eu danifico essas membranas, essa troca gasosa vai passar a não ocorrer e eu posso levar o meu animal à morte por asfixia. Geralmente os nossos testes eles vão medir a amônia total, que é o NH4+, que é a forma ionizada, e o NH3, que é a forma não ionizada, a forma mais tóxica. E pela equação de Emerson, que foi definida em 1975, eu posso perceber que o percentual de amônia tóxica dentro dessa contagem de amônia total, ele vai ser inversamente proporcional à temperatura e ao pH. Portanto, em temperaturas mais elevadas, em pH mais elevados, eu tenho uma maior quantidade de amônia tóxica. Mas isso não quer dizer que se eu mantenho meu aquário com uma temperatura mais fria, se eu mantenho meu pH um pouco mais baixo, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque a própria amônia não tóxica, a amônia ionizada, o NH4+, para que ele seja dissolvido, ele consome oxigênio. Então, para cada 1 miligrama de amônia não tóxica que venha a ser absorvida dentro do meu filtro, que venha a ser oxidada dentro do meu filtro, eu consumo mais de 4 miligramas de oxigênio. Então, se eu tiver um acúmulo muito grande de amônia no meu aquário, eu vou baixar a oxigenação dele, dificultando também a respiração dos nossos animais. Agora, não pela deterioração, pelos danos que são causados à membrana branquial, mas sim pela falta de oxigênio dentro dos meus aquários. Então, aí que reside a importância da gente medir, da gente manter, né, controlado esse parâmetro fundamental dentro dos nossos aquários, que é a amônia. Bom, aí esse já é o terceiro resultado, né? 58% das pessoas não têm teste de nitrito. Mas o que é o nitrito e como ele age no organismo dos peixes? Ele é muito tóxico? E quais as diferenças na intoxicação da amônia para o nitrito? Pois é, o nitrito. O nitrito é um outro parâmetro que muitas vezes ele é deixado de lado por alguns aquaristas e é a causa de muita morte dentro dos aquários, Renato. Pelo seguinte, vamos lá, dois motivos importantíssimos. Primeiro, quando eu tenho um acúmulo de nitrito, eu vou gerar uma hiperventilação e uma hiperatividade dos meus animais. E eu já vou explicar por que isso vai acontecer. Se o meu animal entra em hiperatividade e hiperventilação, ele consome mais oxigênio, apesar de não utilizá-lo, e eu explico já já isso,
ele consome mais oxigênio e ele produz mais amônia, porque ele está em hiperatividade. Então eu já vou para aquele parâmetro anterior que nós conversamos, que seria o acúmulo de amônia. Começa por aí a coisa. Segundo, o nitrito ele é altamente tóxico para os nossos animais. Diferente do que a amônia faz, que é deteriorar a membrana branquial, o nitrito ele se liga fortemente à hemoglobina, gerando uma molécula agora chamada de meta-hemoglobina. A hemoglobina ela é fundamental para o transporte do oxigênio. Então aquele oxigênio que veio dissolvido na água, passou pela membrana que não está deteriorada porque eu não tenho acúmulo de amônia, ele entra na minha hemácia porque ele se liga à hemoglobina. Quando ele se liga à hemoglobina, ele vai ser distribuído dentro dos diversos órgãos do nosso animalzinho. Agora eu estou numa situação onde eu tenho um acúmulo de nitrito. O que vai ocorrer aí? Vai ocorrer o seguinte: o oxigênio ele vem dissolvido na água, passa pela membrana branquial, que não está deteriorada porque eu não tenho amônia. Quando ele vai entrar em contato com a hemácia, com a hemoglobina, ele não se liga totalmente, ela não carrega todas as moléculas de oxigênio que ela pode carregar, por causa que o nitrito, ele fez com que eu perca essa afinidade por um dos lados da minha hemoglobina. Já o outro lado, aonde o oxigênio conseguiu se ligar, ele se liga de uma maneira muito mais forte. Então o que acontece? Eu carrego menos oxigênio e o oxigênio que eu carrego eu não consigo soltar da minha hemácia, da minha hemoglobina. Eu não consigo soltar esse oxigênio nos órgãos onde ele está sendo necessário para produzir a queima da glicose e trazer aí a produção de energia para o meu animal. Então ele vai hiperventilar, ele vai procurar muito oxigênio, ele vai ficar ofegante, ele vai começar a buscar a área mais superior do meu aquário, tá? Então é uma morte por asfixia dos nossos animais, tá? Não por ter degradado a membrana, isso quem faz é a amônia, mas sim por ter impossibilitado o correto transporte de oxigênio e a troca gasosa nos órgãos e nos órgãos respiratórios do nosso animal. E quando se fala em KH, 83% das pessoas não medem ou controlam o KH. Mas o KH ele é uma medida, uma dureza, uma reserva alcalina? KH é uma coisa apenas para aquário marinho? Qual é a relação com a filtragem que o KH pode ter? Então, responde essa aí, Leonardo. KH, Renato. KH é um outro parâmetro, né? É uma dureza, chamada de dureza temporária, não é, dos nossos aquários, que também acaba sendo muito negligenciada pelos aquaristas de água doce. Os aquaristas de marinho, né, eles sabem e trabalham muito bem a importância do KH, né, como uma reserva de cálcio para dentro do aquário, que é fundamental para os corais e tudo mais. No aquário de água doce, a reserva alcalina, né, a alcalinidade, ela também é fundamental. Infelizmente isso é muito pouco explicado, tá? Nas outras duas perguntas que você me fez, em relação à amônia e em relação ao nitrito, eu esqueci de colocar uma coisa só. O parâmetro ideal dos dois é 0 ou mais próximo disso. Nos testes colorímetros que a gente usa, essa precisão de que eu tenho 0, eu tenho certeza que eu tenho 0, ela é praticamente impossível. Mas eles já são suficientes para a gente poder monitorar os nossos aquários. Mas falando em relação ao KH, primeira função dele é o tamponamento. Dela é uma dureza, é uma medida. Primeira função da dureza KH é o tamponamento dos nossos aquários. Por quê? Porque ele mede para a gente a reserva de íons negativos, principalmente carbonatos e bicarbonatos. Com isso, a tendência que o meu aquário tem de acidificar, ela vai ser controlada pelo KH. Ele vai limitar a possibilidade de acidificação. Ah, mas Léo, por que meu aquário vai acidificar? Se eu começo a acumular nitrato, que é a última molécula no processo de nitrificação da amônia, na hora que nós vamos começar a desnitrificação, se eu começo a acumular nitrato, o que vai acontecer? Eu começo a formar ácido nítrico.
Com isso, eu tenho acidificação da minha água. Se eu tenho liberação de CO2 pelas minhas plantas durante a noite, quando elas fazem respiração, ou a minha própria solenoide soltando CO2 aí, chega ao ponto de acidificar, tendência a acidificar minha água pela formação de ácido carbônico, o KH é quem vai manter o meu pH estável. Mas é importante a gente colocar que o KH não é algo que se renove de maneira tão fácil dentro do aquário doce. Dentro do aquário marinho, uma parte do KH que é consumido na filtragem, a gente vai falar dela já já, ele consegue ser devolvido. Dentro do aquário doce, nem tanto. Então, o monitoramento do KH é fundamental para estabilidade do meu pH, né, dentro do meu tanque. Fundamental. Agora, quando nós falamos em relação ao processo de filtragem, isso é muito importante a gente colocar, porque esse lado às vezes é bastante negligenciado e nossos colegas aquaristas acabam gastando muito em biologia, achando que ele está perdendo biologia, mas na verdade, durante todo o dia, você ganha e perde biologia no seu aquário. Por quê? Porque a formação dessas bactérias que vão oxidar a amônia e oxidar o nitrito, a formação dessas bactérias ela vai se dar de acordo com a demanda. Então, na hora que eu alimento os meus animais, a gente chama isso de fase da fome e fase do excesso, né? Fase de saciedade. Quando eu alimento os meus animais, eu começo a ter uma produção de amônia. Com isso, eu estimulo o meu filtro a produzir bactérias que vão oxidar a amônia. Conforme essas bactérias sobem, eu começo a degradar a amônia para a utilização do nitrogênio, eu começo a degradar a amônia, então eu tenho uma quantidade grande de bactérias que oxidam a amônia e vou começando a reduzir a quantidade de amônia. Quando eu reduzo a quantidade de amônia, essas bactérias passam a não ter mais demanda para elas, então elas começam a morrer e eu chego num estado basal novamente, que é mantido pela qualidade do meu filtro, pela qualidade dessas bactérias que já povoaram as nossas mídias, substrato, pedras e tudo mais. Com isso, eu começo a ter um aumento da formação de nitrito. Quando eu aumento a formação de nitrito, eu preciso aumentar a quantidade de bactérias que oxidam nitrito. Para esse aumento e morte de células, eu preciso consumir KH. Então, se eu baixo o meu KH, as minhas células não conseguem se proliferar para diminuir a quantidade de amônia e diminuir a quantidade de nitrito de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz. Por quê? Porque a proliferação dessas bactérias, elas são bactérias autótrofas, a proliferação delas é muito lenta. Elas demandam uma quantidade de carbono muito grande. E elas vão tirar esse carbono de onde? Elas vão tirar exatamente da minha reserva de KH. Então é importante a gente colocar aqui que o KH é fundamental para o processo de filtragem dos nossos aquários, não só para o tamponamento, mas também para o processo de filtragem. Então muitas vezes eu começo a medir os parâmetros do meu aquário e vejo que, não está baixando a amônia da forma como eu gostaria, poxa, não está baixando nitrito, está acumulando nitrito, táculo e biologia ali dentro. Às vezes o que eu precisava era só aumentar o KH para dar condição dessas minhas bactérias se proliferarem com qualidade, em quantidade suficiente para que a gente pudesse degradar essa amônia e degradar esse nitrito. Então, o medir o KH, o controlar o KH é fundamental para a saúde da água do meu aquário. Importante a gente colocar aqui o seguinte: alcalinidade não é alcalino. Alcalinidade é a medida da reserva que eu tenho de carbonatos e bicarbonatos, de íons negativos dentro do meu aquário. Essa é a importância do KH, Renato. Quando se fala em GH, foram 15% das pessoas testam e controlam o GH, 85% não. Mas qual é a necessidade disso? Ele interfere na troca osmótica, o equilíbrio entre a quantidade de minerais dentro e fora do corpo do peixe. Por que eu preciso medir e controlar o GH? Ele pode interferir até em reprodução? Responde aí, Leonardo. A dureza GH, Renato, essa é outra que o pessoal negligencia demais.
né? E a dureza GH, ela está relacionada aos íons positivos agora, principalmente cálcio e magnésio, tá? Mas também estou falando de potássio, estou falando de uma série de outros íons, tá bom? Mas principalmente cálcio e magnésio dentro dos nossos aquários. Para que a gente possa entender a importância do cálcio dentro de todas as funções celulares, todas as funções vitais para a vida, basta a gente pensar que nós temos no nosso organismo uma reserva enorme de cálcio, dada a importância que ele tem, que são os nossos ossos. Por aí a gente tira a importância do cálcio para todas as funções: transmissão nervosa, proliferação celular, produção de proteínas e por aí vai. Então, dentro dos nossos aquários, eu tenho uma medida que vai me dar como é que está essa concentração desses íons na minha água. E aquela dureza que é apontada para a gente nas fichas técnicas dos animais, o animal gosta de uma água mais dura, de uma água mais mole, essa dureza é a dureza GH. E muitas vezes, Renato, a gente viu aí pela sua enquete, muitas vezes ela é negligenciada. E a gente pode levar os nossos animais, inclusive, a choque osmótico e ele vir a morrer. Em fêmeas que estejam em uma água com a dureza maior do que a dureza que ela suporta, a gente pode levar, por exemplo, a calcificação dos ovários dos nossos animais. Então, não é uma coisa que deveria estar sendo negligenciada como é, né? Deveríamos ter um controle maior do GH dos nossos aquários, principalmente para os aquaristas que querem trabalhar com reprodução. E por que isso? Porque o GH está intimamente relacionado à pressão osmótica, à transferência osmótica, à osmorregulação dos nossos animais. O que é isso? É a osmose que nós estudamos lá atrás, quando ainda estávamos no ensino médio. A gente estudava aquela troca de água, aquela experiência da batata que murcha, que incha e tudo mais, de acordo com a presença de sais na água. A função osmótica dos animais que vivem na água é tão importante quanto a função renal, é tão importante quanto a função respiratória, a função hepática desses animais, né? Por quê? Porque esses nossos animais, eles vão estar constantemente perdendo ou ganhando água. Porque a nossa membrana plasmática das células, ela é uma membrana semipermeável. Ela permite a passagem de água. Essa é a grande diferença, uma das, claro, mas a grande diferença entre os animais de água salgada e de água doce. Os animais de água doce possuem muito mais sais minerais dentro das suas células do que fora. Portanto, eles vão ter uma tendência sempre a estar recebendo muita água de fora. Já os animais de água salgada, eles vão ter sempre menos minerais dentro das suas células do que fora. Então eles vão ter uma tendência a estar perdendo água constantemente para o meio. E quem está regulando isso daí? Quem está regulando como é que vai funcionar esse equilíbrio entre o meio interno do nosso animal e o meio externo do nosso animal? É o GH. Então, saber as durezas a que os nossos animais estão submetidos, qual é a faixa, geralmente são faixas até amplas para os peixes mais comuns de aquários, né? São faixas amplas aí que permitem que a gente coloque animais variados e permitem que essa variação de GH ela aconteça de uma maneira que não venha prejudicar demais os nossos animais. Mas medir o nosso GH é fundamental. Por quê? Por causa que o cálcio e o magnésio são consumidos. Apesar deles serem liberados de volta, tudo na natureza é um ciclo, eles são liberados em outras formas químicas, que não permitem, às vezes, as mesmas utilizações, tanto pelos animais quanto pelas plantas, né? Então, é fundamental que a gente meça sim, que a gente tenha um controle sim do nosso GH. Nós podemos ter perdas de animais dentro dos nossos aquários causadas exatamente por quê? Por choques osmóticos, que a gente não está nem percebendo. Eu tenho uma água, às vezes, com uma concentração baixa demais, né? E o meu animal começa a receber uma quantidade muito grande de água, ou então tem uma água dura demais e o meu animal começa a ter tendências a não receber internamente a quantidade de água que ele precisa, aumentando demais a concentração dos íons dentro
dentro das células desses animais, o que vem a trazer uma série de problemas para eles. Então, espero aí que tenha ajudado aí um pouquinho nossos amigos aquaristas. Como eu falei, não sou biólogo, não sou químico. Se alguma informação que a gente passou aqui não tiver completamente correta, estamos abertos aí aos amigos mais experientes para que a gente possa trocar ideia e estar sempre melhorando a qualidade do nosso hobby, melhorando principalmente a qualidade dos nossos amigos aquaristas. Mais uma vez, Renato, parabéns. Tenham um aquário. Eu acho que isso foi uma hashtag que eu sempre tenho no meu Instagram, porque é muito bom, vale a pena e é algo muito gratificante, Você vê um animal reproduzindo, você vê um animal engordando, você vê um animal que adoeceu e ele se curar dentro dos nossos tanques e tudo mais. É bastante gratificante. Tenha um aquário e, se puder, dê uma visitada lá no nosso perfil no Instagram, meus.aquários. Parabéns, Renato. Muito obrigado e estou à disposição quando precisar de mais alguma coisa que a gente possa fazer esse bate-bola. Foi um prazer enorme estar contigo. Obrigado, meu amigo. Então, galera, eu fiquei totalmente satisfeito com o tema desse vídeo. Fico agradecido a você que ficou até aqui, até o final desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo longo, é muito conteúdo, às vezes pode parecer um pouco cansativo, mas, cara, é um aprendizado muito legal de se absorver. Acho que vale muito a pena. Fica meu agradecimento aí de coração, Leonardo, muito obrigado. Se vocês não conhecem a página dele, é meus.aquário lá no Instagram. Então, galera, fica meu agradecimento a todos. Se você acha que faltou falar alguma coisa que a gente deveria ter tocado em mais algum ponto, deixa lá no espaço dos comentários que pode ser muito importante pra gente. Então, galera, um abraço a todos e nos vemos em breve, beleza?